Nós estamos aqui no Hospital Moriá com a doutora Eunice Iguchi e o seu filho, também o Guilherme Munhoz. E eles nos recebem aqui para dar a nós a entrevista sobre a história de vida, principalmente da doutora Eunice e a sua família que está aqui. Depois, mais tarde, nós vamos encontrar também as suas filhas, que vão falar um pouquinho sobre a história de vida desta família. Porque a doutora Eunice, que é médica e hoje é presidente de um grupo de saúde aqui em São Paulo, não é isso, doutora? É o grupo Life Saúde, né, que tem 5 empresas. E o seu filho que está ao seu lado é presidente de um hospital deste grupo. Isso, Hospital Moriá. Então, profissionalmente, a senhora sempre foi uma pessoa muito batalhadora, guerreira, conquistou o seu espaço, que até hoje isso reflete, obviamente, no sucesso da senhora. Mas a história da Eunice, e não a doutora Eunice, a vida pessoal da senhora também foi uma vida de muitas batalhas, de muitas guerras e muitas tribulações. Vamos por onde a gente começa a história da senhora? Eu nasci de uma família muito pobre, né? A minha mãe, ela teve 6 filhos, batalhou muito junto com meu pai. Meu pai, uma pessoa que veio do Japão, né? Migrante. E a minha mãe é filha de imigrantes, ela era Nicei, já faleceu. E eles começaram a batalhar e a minha mãe teve 6 filhos. E quando eles estavam prosperando, eles estavam bem, o meu pai acabou contraindo uma doença, tuberculose, e naquela época não tinha tratamento adequado e ele faleceu. E aí a minha mãe ficou viúva e teve que cuidar de 6 filhos praticamente sozinha, costurando, né? De que idade até idade os filhos na altura? Então, era uma escadinha na época. A minha irmã mais velha devia ter uns 7 anos e eu tinha 1 ano e meio, e a minha irmã mais nova 40 dias. Então, quando meu pai faleceu, eu tinha 1 ano e meio. Quer dizer, ela teve de ser uma mulher muito forte e criar os 6 filhos costurando, Costurando. É isso? Costurando em casa e os filhos ajudando, né? Então, eu lembro assim que desde pequenininha eu ajudava a minha mãe na costura. Então, eu aprendi a costurar. Uhum. E aí, mesmo assim, sempre a minha mãe fez questão que todos os filhos estudassem. Então, eu sempre frequentei escola pública, estudava muito, me destacava muito na escola, né? E depois eu consegui entrar numa faculdade pública também, na Faculdade de Medicina da USP, sempre trabalhando e estudando. E na hora que eu comecei a trabalhar mais, aí cada filho que começava a ganhar dinheiro, trabalhar fora, começava a ajudar minha mãe. Uhum. Então, assim, a gente cresceu muito unido, 6 filhos. Como foi, doutora, crescer, assim, 6 irmãos, sem a presença do pai? Então, eu nunca tive uma figura paterna, né? Sempre foi, a figura forte em casa foi da minha mãe. E a minha mãe cuidando dos 6 filhos, então eu não cheguei a conhecer um pai. Isso me fez uma falta muito grande depois que a gente começa a perceber, né? E então, para mim, o paradigma, o modelo de vida era essa minha mãe, mandando, trabalhando, distribuindo funções e tendo que prover em todos os sentidos. Ela era o pai, a mãe? O pai, a mãe, e aos poucos, por isso que nós crescemos assim, os 6 irmãos muito unidos, né? Todo mundo em volta da minha mãe. E isso fez com que os meus irmãos, à medida que eles foram crescendo, eles começassem também a assumir meio que o papel de pai, né? A figura masculina em casa foram os meus irmãos. O que a senhora mais admirou na pessoa da sua mãe? O que ela mais contribuiu para a sua pessoa, a sua personalidade, a sua história de vida? A minha mãe sempre foi uma pessoa muito batalhadora, sempre crendo que o dia de amanhã ia ser melhor. Isso
É o que eu lembro dela. A esperança sempre de que as coisas vão melhorar, né? E poucas razões para ter essa esperança, porque era uma batalha, né? 6 crianças sozinha, costurando, mas isso com certeza deu força para a senhora em muitos pontos da sua vida, eu imagino. Muita coisa da minha vida eu acabei copiando, né, tendo ela como modelo. Muita coisa que hoje eu avalio não foi tão bom para mim, hoje que eu tenho um conhecimento maior, né? Então, alguns valores assim, de ser muito independente, de ser muito orgulhosa, porque era uma postura que eu entendo que ela precisava ter, né? Mas eu herdei muito, então mesmo tendo cursado a faculdade, tendo me formado, tendo uma profissão, já não passando as dificuldades básicas, eu acabei me desenvolvendo assim uma pessoa muito, muito orgulhosa. Não vou falar vaidosa, mas orgulhosa assim, de tudo que eu tinha conquistado, sempre colocando muita importância no próprio esforço, né? O esforço próprio, confiando no estudo, confiando no esforço, no trabalho, no próprio braço. Eu tinha dentro de mim que eu queria casar, que eu queria ter bastante filhos, né? Porque nós éramos em 6 irmãos e eu gostava muito da presença assim de vários irmãos. Então eu queria ter muitos filhos. E também a coisa que eu não queria que acontecesse na minha vida era eu repetir a história da minha mãe. Eu não queria que eu não queria ser igual a ela sozinha cuidando de 6 filhos. Então o que eu mais temia que me acontecesse era uma separação ou acabar o casamento. Não, para mim era para eu casar e casamento para a vida toda e com bastante filhos. Esse era o meu sonho. Mas eventualmente esse temor se tornou realidade lá na frente, né? O que a senhora temia, em outras palavras, foi o que me aconteceu. Que é um outro ponto muito importante, porque quantas pessoas passam por isso? Muitas pessoas, talvez você também vê a sua vida desta forma, como a doutora Eunice está falando, em que aquelas coisas que você mais temia ou que você não queria que acontecesse com você, elas vieram a acontecer. Parece que foi um imã, né? A pessoa tem um temor e aquele temor acaba atraindo o que ela teme. Eu namorei por 5 anos um colega de turma também médico e eu acabei engravidando no 6º ano. E assim, foram anos de namoro, casamento, assim, no começo assim, eu achava que estava muito bem estruturado, né? Depois nós fomos para o interior, começar a vida profissional no interior, como médicos, e estava assim, razoavelmente bem, uma harmonia, tanto é que eu tive 4 filhos, né? Trabalhando muito, enfim, hoje eu vejo que eu não tinha sabedoria nenhuma. Eu queria um casamento estável, uma felicidade assim, familiar, conjugal boa, mas eu como mulher, né, eu não contribuí muito para isso. Agora eu tenho outra sabedoria, mas praticamente eu repeti o comportamento da minha mãe. Eu não tinha aquela prioridade, cuidar do marido ou cuidar da casa. Minha prioridade estava muito voltada ao trabalho. Isso é um fator. Outro fator, assim, que realmente a pessoa com quem eu me casei, com o tempo foi mudando e foi repetindo a história da vida do pai dele, né? Que também tinha se separado e casou com uma outra pessoa, e aconteceu que o meu ex-marido me trocou, né? Vamos falar assim, uma linguagem assim, não que tenha tido traição nem nada, mas ele, com o tempo, ele quis a separação para casar com uma pessoa
praticamente 20, 25 anos mais nova que eu. Mas isso já foi no final desses 16 anos, já Isso. no período que o casamento estava deteriorando. Isso. Para mim, naquela época, a figura que me vem assim é abrir o chão e eu caí num precipício sem fim, muito grande, porque eu tinha uma dependência assim emocional muito grande dele. Assim, era o centro, assim, emocionalmente era o centro da minha vida. Apesar de eu não estar expressando assim, olha, você é a pessoa mais importante da minha vida, mas emocionalmente eu dependia muito da figura dele, né? A figura masculina passou a ser ele. Então, quando houve essa separação, acabou o meu mundo. Acabou em todos os sentidos. Eu não conseguia mais trabalhar, eu não conseguia mais nem ser mãe, nem mulher. Eu me sentia assim a pessoa mais um lixo, a pessoa mais assim imprestável do mundo. Aí eu vi que eu não era nada. Enfim, foi assim uma situação muito tão dolorosa para mim que eu não queria passar. Nunca achei que eu poderia sofrer tanto na vida como eu sofri, porque eu comecei a perder assim o que eu achava que era mais valioso, né? E que nunca queria perder, e foi o que aconteceu. Porque foram muitas coisas ao mesmo tempo, né? Foi realmente um baque, porque foi o casamento, foi a traição, foi ter sido trocada por uma pessoa mais nova, aquele medo lá atrás de nunca acontecer com a senhora o que aconteceu com a sua mãe, os filhos, tantas coisas. Pouco que eu me lembro, a partir dos 9, no último ano antes da separação, já tinha muita briga nessa disputa. A minha mãe, ela tinha um destaque muito grande dentro ali da sociedade, uma cidade pequena, né, que a gente estava. Ela tinha um destaque muito grande, meu pai também tinha um destaque grande, mas o destaque dela era maior, então tinha muita briga dentro de casa. Era assim, a gente não tinha um convívio com pai e mãe tão grande assim como família, né? Então, a gente já estava acompanhando, só que a gente não entendia o que acontecia. Eu não entendia, né, o que acontecia direito, mas assim, a gente acompanhava muita briga dentro de casa. E a minha mãe começou a levar a gente para tantos lugares procurando ajuda. Ela falou do buscar ajuda nos espíritos, fomos no cemitério, acender vela, tentar falar com meu avô para ver se ele ajudaria. E a verdade a gente encontrou pessoas boas para tentar ajudar, só que ninguém ajudava a gente. Né? Então parecia que tudo funcionava contra. Então começou assim um sentimento, uma coisa assim de muita raiva, muito ódio, que comecei de uma forma assim, no começo o que se eu colocava em cima de mim, então eu me retraía, depois eu comecei a colocar em cima de quem quer que estivesse no meu caminho. E muitas pessoas, apesar de terem vindo de uma origem pobre, uma classe social baixa, elas aprenderam os bons princípios dos seus pais, não é? Fazer o que é certo, ser honesto, falar a verdade e tudo mais. Então elas cresceram nesses princípios, mas de repente, em certo momento da vida, tamanhas injustiças explodiram nas suas caras que elas se questionaram, peraí, de onde vai? Para onde vai todo esse esforço de fazer o que é certo, ser o bonzinho, certinho, e quem faz o mal é que parece que se dá bem, né? E aí realmente a pessoa começa a ficar anestesiada, começa a ficar descrente de tudo e de todos e começa a fazer também coisas injustas com outras pessoas. Porque assim, tudo estava dando errado. Assim, teve essa separação e assim, a gente ainda tentando fazer as coisas ficarem se ajustarem o menos pior, e as coisas só pioravam. A minha mãe só piorava. Então assim, o estado dela assim, físico, emocional, só piorava. Só assim, se tava ruim no começo, foi piorando. Parte financeira tava boa, ficou uma catástrofe, você acha que você chegou no fundo do poço, aí você vê que é que nem ela falou, foi caindo, parecia que não chegava no fundo nunca, né? A verdade é essa. Quando a gente achava que chegou no fundo do poço, então é minha irmã que... Era o teto do poço.
Era o teto, era o teto. Porque aí é a minha irmã que é atropelada, é a outra que engravida, é a outra que é traída. Então, assim, era uma coisa totalmente fora do controle, assim, um caos. Um caos que, assim, então era tanta coisa ruim acabando que era como se não fosse justo tanta coisa ruim só acontecer com a gente. Nós vamos falar com as suas filhas, a Isabela e também a Estela, que estão aqui com a gente. E elas estão vão contar a parte delas, a partir do momento que a doutora Eunice, que contava pra gente, depois de 16 anos de casamento, descobriu que o marido queria uma mais nova, 25 anos mais nova, trocou a senhora por uma outra mulher e aquilo foi, nas suas palavras, o chão se abriu debaixo dos seus pés, não é isso? Eu fiquei muito abalada e a gente sofreu bastante na época. Para mim foi muito difícil aceitar que o casamento dos meus pais tinha acabado. Apesar de eu saber que eles estavam tendo muitos desentendimentos, eu sempre achava que eles continuariam juntos. Foi muito dolorido porque, principalmente para a criança, qualquer mudança é um impacto muito grande. Então, a gente não só mudou de cidade, que já foi um impacto enorme, a gente era no interior, vivia na rua, então uma casa grande, com piscina, a gente foi morar num apartamento pequeno, numa cidade grande, a gente não sabia nem se locomover, a gente mudou de escola, de amigos e no meio do semestre. Então, assim, para quem está estudando, é muito difícil, né? Então, e a minha mãe em depressão, chorando, e em casa a gente ficava brigando. Acho que era a forma que a gente tinha de se expressar, tamanha dor, sofrimento. Eu e meus irmãos, a gente ficava brigando. Nessa hora não tinha o mais velho e o mais novo. A gente se igualava e todo mundo brigava. Ao ponto da vizinha ir conversar com a minha mãe, reclamar porque a minha mãe ia trabalhar e a gente ficava em casa brigando o tempo inteiro. Essa depressão durou muito tempo? Como foi? Quão grave ela foi? Foi assim, o que os psiquiatras classificam como depressão endógena. Então não é só provocado pela separação, não. Já tem um perfil neurobioquímico, tem substâncias e isso, aquilo e tal. Então eu teria que tomar medicamento a vida toda, fazer psicoterapia muito tempo. Enfim, eu fazia tudo que a medicina preconizava e com profissionais excelentes, professores. E foram 4 anos de sofrimento, muito sofrimento. E eu tomava o medicamento e aquela cobrança da minha família, a cobrança interna minha era muito grande, né? Porque eu sempre fui muito perfeccionista. E aí, não conseguindo fazer as coisas, eu me cobrava mais ainda. E aí piorava mais a situação, não tinha tolerância comigo mesma e nem com os outros. Enfim, essa depressão endógena, que foi meio que carimbada, né? O médico tem um poder muito grande, porque ele dá um diagnóstico e meio que carimba você, olha, você vai ter isso a vida toda, é uma doença genética e não tem jeito. E aí você vai tomar esse medicamento, porque senão vai piorar. E mesmo com medicamento, psicoterapia, psicanálise não melhorava. E eu precisava melhorar a todo custo. Veja a história da doutora Eunice, que por causa do fim do seu casamento, por causa daquele sonho que ela tinha ter desmoronado, ela entrou nessa depressão profunda por 4 anos e, apesar da ajuda dos melhores profissionais, ela mesma sendo médica, ela não conseguiu sair disso. Mas hoje, quer dizer, ela vai contar como ela conseguiu superar. Hoje ela é uma pessoa que está aqui para contar a sua história de sucesso, que nós estamos fazendo questão de entrevistá-la aqui no hospital, onde hoje ela é presidente, ela cuida, esse é um dos hospitais do grupo de saúde do qual ela é responsável. Seu filho Guilherme, que está aqui, é o presidente desse hospital. Quer dizer, uma pessoa altamente capaz, mas que na altura, aquela capacidade toda não ajudou a vencer, eu digo, uma simples depressão, mas eu sei que isso é tremendamente errado, porque para quem está na depressão não tem nada de simples. E a senhora pode falar muito melhor que eu. Vocês, como moças na altura, adolescentes, isso impactou na vida social, namorado, vida sentimental depois?
Sim, eu fiquei bem traumatizada com a situação e também sempre temia que não fosse acontecer comigo. Mas eu cresci assim, uma adolescente cada vez mais insegura, cheia de dúvidas, muitas inseguranças mesmo em relação a pessoa que eu iria encontrar, a namoros. Tive vários relacionamentos assim frustrados. Eu tive grandes problemas nessa vida sentimental. Mais tarde, você teve um relacionamento sério, você se casou. Como que isso impactou na sua vida mais tarde? Depois, né, bem depois de superado todos os traumas, eu encontrei uma pessoa certa, da mesma fé que eu, e sou feliz, né, no casamento. Isso depois que você superou aquele trauma do passado. E você, Isabela? Eu me entregava nos relacionamentos, né? Me entregava demais para outra pessoa. Mas acabou acontecendo a mesma coisa que aconteceu com a minha mãe. Num relacionamento que eu tive, que também fui trocada por uma outra pessoa, fui traída, fiquei deprimida. Então, como a minha mãe falou, as emoções, o controle da emoção dela estava no meu pai. E eu também me entregava demais, me entreguei demais para essa pessoa. E quando essa pessoa me traiu, eu também fiquei sem chão. Uhum. Então, e uma coisa que eu acho que também afetou é que em casa a gente tinha um exemplo de mãe, de profissional, não de esposa. Eu não tinha uma referência como ser uma esposa, né? Eu não tinha em casa, né? Então isso trouxe uma dificuldade para os relacionamentos, porque a gente se comportava como a minha mãe se comportava, quer dizer, então também com independência, procurando esse lado profissional, autonomia. Então acredito que isso também tenha dificultado também. Só no futuro que eu tive que aprender a como ser a esposa. Um único evento impactou toda a família. E é isso que você precisa entender, que talvez você não consegue colocar as peças do quebra-cabeça da sua vida juntas. Você não consegue entender o porquê que você é uma pessoa insegura, porque você tem dificuldade de confiar no homem ou confiar na mulher. Talvez porque você não quer casar, porque você aprendeu talvez que homem não é de confiança, você não pode esperar nada de um homem, não confie, não espere nada de um homem, é melhor você cuidar de você. Então você hoje tem dificuldade de ser uma esposa ou até de querer casar. E se casou, você não consegue se entregar no casamento. Então são várias vertentes que têm uma raiz. É isso que você precisa entender. Até o momento em que você descobrir a raiz do seu problema, de onde todas essas situações estão surgindo e cortar essa raiz, você não vai conseguir mudar a sua história de vida. Você pode descobrir maneiras para você apaziguar, acalmar os ânimos. Você pode descobrir um remédio que vai te fazer sentir bom por algumas horas, sentir bem por algumas horas. Você pode descobrir uma atividade que vai fazer você distrair por algumas horas, mas você sempre vai voltar àquele estado caótico que está ali dentro de você. Então, é preciso que você descubra, peraí, de onde veio tudo isso? De onde saiu este mal que me persegue na vida? Por que eu não consigo ser feliz com ninguém? Por que eu tenho dinheiro, tenho carreira, mas não tenho felicidade? Por quê? São tantas questões e essas pessoas precisam entender, doutora Eunice, porque a senhora viveu isso, a senhora viveu essas questões, a senhora é uma pessoa de sucesso na carreira, estudou, uma batalhadora, mas desde lá de trás, a perda do seu pai, depois a perda do seu marido, impactou a sua vida de várias formas e foi passando a bola de neve, né, para os filhos. Até que um dia tudo isso mudou. Como eu ficava praticamente reclusa, assim, quando eu voltava para casa, eu fechava a janela, fechava a porta do quarto, ficava assim na minha cama e ficava ouvindo o radinho. Era o meu contato com o mundo, assim, era ficar ouvindo o rádio, e eu ficava ouvindo principalmente rádio AM. Porque tinha mais diálogo e tal, eu ficava assim acompanhando, era uma maneira assim de eu me desligar um pouquinho do sofrimento. E eu ficava mudando de estação. E quando eu mudei de estação, caiu numa rádio que eu não sabia, era a Rádio São Paulo,
hoje eu sei. E aí o pastor, ele estava fazendo uma oração. E depois ele falou o endereço, né? Que era lá na rua Butantã, eu morava lá em Pinheiros. Eu anotei e fui. Mas eu não sabia que se tratava da Igreja Universal. Graças a Deus. Porque naquela época, foi em 94, estava uma perseguição muito grande contra a igreja. Muito grande mesmo. E a igreja estava sem placa porque estava em reforma. Graças a Deus. Eu entrei, assisti a reunião, achei interessante, aí fui conversar com o pastor, aí ele falou assim, olha, eu não falei que eu era médica, eu não queria assim ser tratada de uma maneira só porque eu era médica, de uma maneira diferente. Não, eu só contei a minha história assim. Aí ele falou, minha senhora, isso aí é o diabo, né? Olha o estado como a senhora, ele foi bem franco. Olha o sofrimento que a senhora está passando. Seus filhos, a sua família, a senhora acha que isso é de Deus? Eu fiquei na dúvida. Aí eu conversei com meu filho, o Guilherme, falei assim, engraçado, eu fui lá nessa igreja e o pastor falou coisas diferentes para mim. Ele falou que tudo que estava causando na nossa família é o diabo. Aí ele falou assim, eu vou lá um dia. Aí a gente foi mais um dia. Aí teve a reunião e tal. Aí eu saí, falei assim, quer saber, Guilherme? Não vou voltar mais. Aqui é um bando de doido. É uma catarse emocional, é uma hipnose coletiva. Eu já tô mal, vou ficar pior ainda, né? Aí o Guilherme falou, não estou entendendo. Tudo que o pastor falou tem a ver com a nossa situação. Como assim? Eu falei, o diabo não existe. O pastor está falando coisa assim que não tem nada a ver. Aí o Guilherme, ele notou uma diferença. Da primeira reunião que eu fui para a segunda, ele falou, mas você parou de chorar? E era uma coisa assim que era interminável. Eu acordava chorando, dormia chorando e tal. E ele percebeu, porque quando eu tinha aquela crise de pânico, eu ficava assim desesperada e ficava lá no meu quarto chamando algum filho para me ajudar. As meninas já não tinham mais nem paciência, né? E o único que tinha um pouco de paciência era o Guilherme. Aí ele ficava segurando a minha mão. Ai, mãezinha, vai passar, né? E aí a síndrome do pânico, a crise, tem um tempo, depois acaba. E aí ele percebeu bem claro que eu tinha parado de chorar e não tinha tido crise, né? Uhum. Aí eu parei para pensar, falei, é verdade, né? Aí eu fiquei um pouquinho mais racional. Aí eu falei assim, quem sabe, né? Em pouco tempo a gente começou a ver mudança. Então foi um processo muito difícil para mim, que me achava muito inteligente, muito sabida. Aí eu vi que eu não sabia nada. Peguei e joguei tudo quanto é livro que eu tinha de autoajuda, disso, daquilo e tal. E comecei a querer entender mais. Começou a abrir a visão do mundo espiritual de uma maneira que eu jamais imaginava. Então essa que foi a mudança. As pessoas têm que entender que elas podem ser muito capazes para algo e ignorantes, totalmente ignorantes para outras coisas. Aliás, isso é o que mais acontece. A senhora, eu não entendo nada de medicina, a senhora é capacitada na medicina e eu não sou. E eu tenho que admitir a minha ignorância. Se eu fico doente, eu tenho que ouvir a senhora. Isso é óbvio. Agora, as pessoas, às vezes, elas estão sofrendo, gemendo e elas consideram o seu PhD, elas consideram as suas graduações, os seus diplomas e não querem ouvir conselhos de quem entende mais do âmbito da fé, do âmbito espiritual, do que elas. E aí elas perdem. Eu fiquei imaginando aqui, se a senhora tivesse visto a placa da igreja no dia que a senhora foi. Eu não teria nem entrado. Depois que eu fiquei sabendo que era a Igreja Universal, eu não tinha nem coragem de entrar. Eu tinha vergonha naquela época. Eu falei, meu Deus, eu estava lá em Pinheiros, né? Me formei lá na USP, e tinha muitos colegas por aí. Imagina se um colega meu vai me ver entrando nessa igreja, né? Aí eu falei, eu resistia, não, eu vou para outra e tal. Mas aí eu voltava e eu pensava assim, não, mas tudo faz sentido. Eu comecei a entender o mundo espiritual de uma maneira mais clara, né? Ela se transformou, eu identifiquei isso, mas eu não correspondi
que foi por causa da ida dela à igreja, na época. Eu não queria, eu até aceitei em outras igrejas, mas na Igreja Universal eu também não queria ir. Por causa do preconceito. Por causa do preconceito. Eu achava que não era pra gente isso. Como que você desenvolveu a sua fé de uma forma que mudou a sua vida depois? Primeiro que eu passei por um processo também de libertação, né? Tudo que havia errado dentro de mim foi uma libertação mesmo. Os traumas, sentimentos ruins, eu perdoei, eu tirei as mágoas, passei a ter um relacionamento com Deus. Antes eu tratava Deus como uma coisa muito distante, encarava Deus como religião. Depois eu descobri que Deus não era religião. Conheci meu marido na igreja depois e já era uma nova pessoa, né? Então eu não tinha mais inseguranças, dúvidas, traumas. Aí eu realmente já estava preparada para um novo relacionamento. E você, Isabela? Lá eu encontrei tudo que eu precisava, né? Tudo aquilo que faltava, que se eu não tivesse uma referência de esposa, lá eu encontrei. Encontrei pessoas que eu poderia me espelhar. E aprendi nas palestras do amor, nas reuniões. Hoje parece que não faz falta, porque eu já me graduei nisso, né? Então me preparei e falei, não, agora eu estou pronta para ser a pessoa certa para alguém. E encontrei também, busquei dentro daí, né? Falei, não, agora eu tenho que encontrar a pessoa compatível com quem eu sou hoje. E encontrei dentro da igreja e me casei, tive filhos. Hoje a minha história é totalmente diferente. Sou muito feliz. Excelente. Guilherme? Eu olho assim, poxa, eu sou feliz. Se eu fosse resumir, eu falo assim, poxa, todo mundo, um montão de gente tentou ajudar a gente. Sim. Religiões tentaram, família, amigo, ninguém conseguiu, assim, e tudo que a gente fez certo, nada deu certo. Tudo que a gente fez certo, nada deu nada pra gente. E aí a gente chegou na Igreja Universal, aí, que nem a Isabela falou, tirando tudo. Deus deu tudo. A parte financeira delas, de todo mundo é tranquila, sou bem casado, falo assim, olha, tem muito mais pra gente ganhar, muito mais pra conquistar, mas sempre é assim, tentando devolver pra Deus tudo que Ele deu pra gente. Não passou 2, 3 meses, eu estava ganhando 20 vezes mais do que eu tinha depositado, uma poupança de vários anos, e aí começou assim a surgir muitas oportunidades na minha vida financeira, né? Eu mudei até de especialidade, eu fiz a área de imagem, comecei a fazer ultrassonografia, densitometria óssea, depois eu comecei a comprar equipamentos de densitometria óssea, enfim, comecei a ganhar muito mais. Muito mais assim do que eu ganhava, não precisava ficar disputando merreca. E eu vi a grandeza de Deus. Fora assim, né, aquela confiança de que os meus filhos estavam assim todos cuidados por Deus. Isso me deu assim uma paz, uma tranquilidade, né? Eu vivia assim com muita angústia, preocupada com o futuro. Eu falei, agora eu não quero nem saber, agora Deus que cuide de mim e dos meus filhos. Bom, para encerrar, eu gostaria de pedir então às mulheres que falassem um pouquinho com as mulheres que estão nos assistindo sobre este conceito de mulher forte, mulher ser forte, mulher mais forte. O que é mulher forte na opinião de cada uma de vocês? E que força vocês podem passar dessa experiência de vocês para essa mulher que está talvez se sentindo enfraquecida, sem forças, como a senhora ficou naquele período? Qual é esse conceito que vocês podem passar para elas? Bom, eu acho assim, a mulher ela tem uma tendência a querer ajudar, né? A dar, é meio que natural cuidar de filho, cuidar de marido, cuidar de casa. E eu acho assim, a força que a gente tem que ter é essa dependência de Deus. Aprender a depender de Deus, porque aí você depende de um ser muito amoroso, de um amor infinito, fiel, né? E isso dá uma tranquilidade, uma paz, uma força para que a gente possa caminhar o dia a dia, né? Independente do que pode acontecer na vida, independente da política, independente da situação financeira, enfim, eu vejo isso, a gente buscar
a ser totalmente entregue a vida da gente a Deus. Aí, a partir daí, eu acho que a gente se torna uma mulher forte. A mulher forte, ela busca forças em Deus e é diferente do homem, né? Eu acredito que a mulher já foi criada forte, né? A mulher tem o poder de, como minha mãe falou, né? Uma família, de conseguir levar uma família. O homem já teria muito mais dificuldade, né? A mulher já consegue, ela tem força para fazer 1001 coisas ao mesmo tempo, cuida do filho, faz comida, atende telefone, enfim. Então a mulher, ela, pela natureza dela, ela já é forte. Então você que está enfraquecida tem que buscar o autor da sua vida, né? O autor dessa força que vem de Deus mesmo. Eu concordo com que elas falaram e acho que a mulher forte realmente só pode ser forte se ela buscar em Deus, porque a mulher tende a ser mais emotiva. E eu acho que muitas mulheres cometem esse erro de ir pro lado do sentimentalismo, de ficar chorando, se lamentando. E eu acho que ela realmente só pode ser forte se ela buscar a força dela em Deus. Aí sim ela consegue equilibrar o trabalho, a família, os filhos, a vida dela pessoal e assim ser feliz. Ok, eu quero agradecer a doutora Eunice, a Isabela, a Estela e o Guilherme pela história de vocês, por compartilhar aí a vida de vocês tão abertamente e com certeza quem está em casa aprendeu lições valiosas. Muito obrigado a vocês.